Olá, galera do canal Assim é Fácil, sejam bem-vindos novamente a mais uma aula de matemática. E hoje, a pedido de um grande amigo meu, meu amigo João, ele acabou fazendo uma prova e ficou com algumas dificuldades. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é um pouco sobre frações e MMC, beleza? Então vamos para os exercícios. Aqui nós temos a primeira questão. Está assim: se separar o total de figurinhas em grupos de 12, 15 e 20, Caio observou que sobravam 7 figurinhas. Vamos colocar aqui, sobrou, 7 figurinhas. Beleza. E essas figurinhas estavam fora do grupo. Se o total de figurinhas for compreendido entre 200 e 300, qual será a soma dos algarismos de figurinhas de Caio? Então temos um detalhe, pessoal. Ele tem figurinhas que está num intervalo de 200 a 300 figurinhas, então pode ser 210, 220, por aí vai indo. E essas figurinhas, depois que você encontrar a quantidade que ele tem, você precisa fazer o quê? A soma dos algarismos do número de figurinhas, tá? Então vamos lá. Se ele separou em grupos de 12, 15 e 20, nós calculamos o MMC. Começamos dividindo por 2, 12 dividido por 2 é 6, 15 por 2 não vai, copia, e 20 dividido por 2 é 10. Dá por 2 novamente. Aqui nós encontramos 3, copiamos o 15 e aqui dá 5. O próximo valor que divide é o 3. Então fica 1, 5 e 5. Muito bem. E o último valor a ser dividido é o número 5. É um valor primo. No final encontramos tudo 1. Quando nós fazemos a a multiplicação de 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 12 e 12 vezes 5 nós encontramos 60. Perfeito. Então significa que estas quantidades que foram divididas em 12, 15 e 20 são múltiplos de 60. Então vamos pegar os múltiplos de 60. E aí vamos lá. Temos 60, mais 60 nós temos 120. Mais 120 temos 180, mais 180 temos 240 e 300. Olha só, aqui ele diz que as figurinhas estão entre 200 e 300. O valor que está entre este intervalo é o 240. Né? E aí ele fala, qual será a soma dos algarismos? Então, eu tenho 2, vou somar com 4, vou somar com 0, porém, sobrou 7, então eu tenho que somar também. Então, veja, nós temos 2 mais 4, 6, 6 mais 7, nós temos 13. Ou seja, alternativa D, ok? Complicadinho um pouco, precisa um pouco de prática para entender bem. Vamos para a próxima. Temos o seguinte: a estação de rodoviária de uma cidade é o ponto de partida das viagens intermunicipais. De uma plataforma da estação, a cada 15 minutos parte um ônibus da Aviação Sol, com destino a Paraíso. O ônibus da Aviação Lua parte da plataforma vizinha a cada 18 minutos, com destino à Porta do Céu. Se às 8 horas os dois ônibus partem simultaneamente, a que horas os dois vão partir juntos novamente? Então vamos lá, galera. Temos o seguinte: um ônibus sai às 15 horas, né? Sai a cada 15 minutos, e o outro sai a cada 18 minutos. Então vamos calcular um MMC. Então, temos que calcular por 3. 15 dividido por 3 é 5. E, na verdade, conseguimos começar a dividir por 2, né? Perdão, vamos começar a dividir por 2. Bem melhor. Aí a gente não pula nenhuma etapa, então dá por 2. Então, copio 15
18 dividido por 2 vai dar 9. Agora sim, vamos por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E 9 por 3 é 3. Dá por 3 novamente. Então, nós temos 5 e 1. Temos 5 aqui e no final encontramos 1. Beleza. A multiplicação disso daqui, nós temos 2 vezes 3, vezes 3 e vezes 5, dando um total, ó, a multiplicação de tudo isso, um total de 90 minutos. E 90 minutos é a mesma coisa que 1 hora e 30 minutos, né? Então, se o ônibus sai às 8 horas, né? Se o ônibus sai às 8 horas, mais 9 horas e 30 minutos, o horário que eles sairiam juntos novamente, perdão, aqui não é 9, é 1, né? Se eles sairiam novamente depois de 1 hora e 30 minutos, o próximo horário seria 9 horas e 30 minutos, ok? Vamos para a próxima questão. Só aqui marcando a alternativa D. Próxima questão. Temos aqui, 2 pessoas estão fazendo exercícios diários, partem simultaneamente de um mesmo ponto e andando contornam uma pista que tem um formato oval, que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar uma volta. Depois de quantos minutos as duas pessoas voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida? Bom, calculamos o MMC então, de 12 e 20. Né? Está perguntando depois de quantos minutos, né? Beleza. Então, vamos lá. Dá por 2, que dá 6, que fica 10 aqui. Dá por 2, que dá 3, que dá 5. Dá por 3, que fica 1, e que dá por 5, que fica 1 abaixo também. Então, nós temos 4, 4 com 3, 12, 12 com 5, 60. Então, depois de 60 minutos, ou seja, 1 hora, eles vão se encontrar novamente no ponto de partida. Beleza? Próxima questão, temos aqui. Um relógio A toca a cada 15 minutos. Outro relógio B toca a cada 25 minutos. E um terceiro relógio C a cada 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre os 2 toques simultâneos dos 3 relógios? Então, ó, dos 3 relógios, nós queremos saber os toques de todos eles. Calculamos o MMC também. Então, um toca a cada 15 minutos, o outro a cada 25 e o outro a cada 40. Calculamos o MMC, dá por 2. Então, copiamos 15, o 25 e aqui fica 20. Ainda dá por 2. Copiamos 15 de novo, 25, 20 por 2 vai dar 10. Ainda dá por 2, né? Copiamos o que não dá para dividir, chegamos em 5. O próximo valor que divide é o 3, o 15 na verdade. Então, 15 dividido por 3 é 5. Copiamos o 25 porque não é divisível. E o último aqui seria o 5, porque daria 1, 5, 1. Colocaria 5 novamente e encontraríamos 1. Então, beleza. Se eu fizer 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, nós teremos 24. 24 vezes 5, nós temos 120. E 120 vezes 5, encontramos um total de 600, o quê? Minutos. Até porque está mostrando o tempo dos toques em minutos. E o problema é que nossas alternativas aqui estão em horas. Então, o que nós fazemos? Transformamos em horas esses 600 minutos. Como que eu faço? 600 minutos dividido
por 60, né? Porque a cada hora nós temos 60 minutos, daria um total de 10, ou seja, 10 horas. Questão C, alternativa C. Beleza? Próxima questão, temos aqui 3 aviões que fazem rotas internacionais partem todos os dias de um aeroporto. O primeiro avião faz a rota em 4 dias, e o segundo em 5 dias e o terceiro em 10 dias. Se certo dia os 3 aviões partirem simultaneamente, depois de quantos dias esses aviões partirão novamente no mesmo lugar? Aliás, no mesmo dia. Então, também é uma questão de calcular o MMC. Nós temos 4 em 4 dias, em 5 dias e 10 dias. Ao calcular isso, dá para calcular por 2. Temos 2, 5 e 5. Dá por 2 novamente, que dá 1. Ficamos então com o MMC no valor total de 20, né? 20 dias. Então, no caso, não tem alternativa. Então, teríamos que desconsiderar. Ou seja, temos 20 dias. O verdadeiro cálculo seria este. Beleza? Próxima questão. Essa questão envolve frações. Vamos ver do que temos. Em uma convocação para a Seleção Brasileira de Basquete, verificou-se que 4/9 dos jogadores eram convocados de clubes paulistas, 1/3 era de clubes cariocas e 4 restantes era de outros estados. Quantos jogadores foram convocados no total? Então vamos lá, ó. Paulista tinha um total de 4/9. Cariocas tinham um total de 1/3. E os outros estados tinham um total de 4 jogadores. Pessoal, primeira coisa que nós temos que resolver é as frações. Vamos tentar transformá-la no número inteiro. Então, já que pegou os times paulistas e cariocas, vamos somá-los. Então, eu tenho 4/9 mais 1/3. Não podemos somar diretamente, porque os denominadores são diferentes, né? Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Denominador, o MMC de 9/3 é 9. Então, não precisamos fazer nada, é só copiar aqui. Porém, para esse 3 virar 9, nós multiplicamos por 3. Então, tá aqui, ó, mais 3. Temos um total de 7/9. Legal. 7/9 são os paulistas e os cariocas. Porém, dos outros estados, são o quê? 2/9. Concordam? Aí o time fica completo. Porém, 2/9 equivale a 4 jogadores. E eu estou utilizando apenas 2 partes. Só 2 partes dela. Então, o que eu posso fazer? Eu posso concluir que cada parte de 2, aliás, cada 2 partes de 9 tem 4, ou seja, cada parte, ou seja, um nono, nós vamos ter 2 jogadores, ok? E sabendo que uma parte de 9 são 2, quando a gente pensar que tem 9/9, se eu fizer 9 vezes 2, tenho 18 jogadores, ou seja, alternativa A. Ok? Galera, essa questão aqui nós temos que ficar atento com as frações e saber o que está usando da fração e o que está faltando da fração. Temos que treinar muito para ter essa visão. Vamos para a próxima. Aqui nós temos o seguinte. Entre 24 jogadores convocados para a Copa do Mundo, contando com o técnico, 1/6 dos jogadores são de times brasileiros e os demais são de times estrangeiros. Quantos jogadores são de times brasileiros e quantos são de estrangeiros? Então, ó, a gente já sabe que 1/6 são brasileiros, ou seja, 5/6 são o quê? Estrangeiros.
como nós podemos pensar para resolver isso daqui? Bom, bem simples. Se tem 24 jogadores que são divididos em 6 partes, então se eu pegar 24 e dividir por 6, nós conseguimos descobrir quantos jogadores tem em cada parte. Então 24 dividido por 6, nós temos 4 jogadores. Ou seja, se 1/6 é brasileiro, significa que nós temos 4 jogadores brasileiros, né? E o 5/6 significa que nós temos 20 jogadores estrangeiros, ok? Ou seja, alternativa B. Vamos para a próxima questão. Desculpa por estar resolvendo tão rápido, questão para o vídeo não ficar tão grande, mas qualquer dúvida você pode me perguntar aí nos comentários a questão, beleza? Vamos continuar. Em uma fábrica há 210 mulheres e 5/8 do total de funcionário e 5/8 do total são homens. Quantos funcionários há nessa fábrica? Então, pessoal, vamos pensar. Tem 210 mulheres e 5/8 do total são homens. Ou seja, esse 210 concorda que é parte restante da fração dos homens? Se nós temos 5/8, 210 significa que é 3/8. Então, se nós temos 3 partes e essas 3 partes têm 210, eu posso fazer 210 dividido por 3. E quando nós calculamos 210 dividido por 3, sabemos que cada parte vai ter 70. Se tem um total de 8 partes e cada parte tem 70 funcionários, nós fazemos então 70 vezes 8. E se fizer 70 vezes 8, descobrimos que tem um total de 560 funcionários. Ok? Então, é aquela parte. Eu vi qual a fração dos homens e vi a fração que faltava das mulheres. Sendo assim, eu descobri quanto que tem cada parte e multipliquei pelo total. Bem rápido e prático de se resolver. Questão que está falando do seu Francisco. Vamos ver. Francisco tem um terreno. Ele usa 1/5 desse terreno para plantar flores e quer 2/3 das flores que sejam rosas. Que parte em fração do terreno deverá ser plantada de rosas? Bom, se ele está falando que tem 1/5 e ele quer uma parte de flores que sejam rosas, nós fazemos uma multiplicação. Então, nós temos aqui, 1 vezes 2 é 2, e 3 vezes 5 é 15. E chegamos que seu Francisco vai vai plantar 2/15 do seu terreno, que vai ser rosas, ou seja, alternativa C. Próxima questão, temos aqui, em um tanque foram colocados 48.000 litros de água, que corresponde 2/5 de sua capacidade total. Quantos litros faltam para completar de encher o tanque? Pessoal, então, sabemos que 2/5 desse tanque equivale a 48.000 litros, né? Ou seja, temos duas partes que têm 48.000. Cada parte, ou seja, cada 1/5 equivale a 24.000 litros. Beleza. O total disso daí será o quê? Os 24.000 vezes 5. Né? Então, se eu fizer os 24.000 vezes 5, dará 120.000 litros. Esse é o total, mas não é a pergunta que está fazendo aqui. Ele quer saber quantos litros faltam. Então, se nós sabemos que tinha 48.000, nós retiramos essa parte.
E aí, subtraindo 48.000 de 120.000, nós chegamos à conclusão de 72.000 litros, ok? Alternativa D. Próxima questão aqui, estamos prestes a acabar. Temos o seguinte. Ronaldo começou a trabalhar na mercearia do Sr. Edgar. Sua primeira tarefa foi ralar 46 quilos de queijo e colocá-lo em 920 pacotes. Se todas as embalagens têm o mesmo tamanho e capacidade, quantos quilos de queijo terá cada pacote? Bom, muito simples, né? Então, se tinha 46 quilos e foram colocados em 920 pacotes, nós dividimos. Esta divisão, quando nós fazemos 46 dividido por 920, dará um total de 0,05 o quê? Quilograma, ou seja, podemos ter 50 gramas de queijo em cada pacote. Beleza? Bem rapidinho para fazer simples, né? Próxima questão nós temos. Qual a fração correspondente do produto de 0,3 por 0,18? Bom, produto significa que é o resultado de uma multiplicação. Qual é o produto, né? E esses produtos estão na forma de fração. Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, colocar esses valores decimais em fração. Então, é a mesma coisa que 3 décimos vezes quem? 18 centésimos. Então, calculando 3, se eu fizer na multiplicação de fração, multiplicamos o numerador com o numerador e denominador com o denominador, fazendo isso daí, 3 vezes 18, nós temos 54. E 54 dividido por 10 vezes 100, ou seja, por 1000, nós percebemos que não tem nenhuma alternativa. Por que isso ocorre? Porque conseguimos simplificar a fração. Essa simplificação se dá por 2. Se eu fizer, então, 54 dividido por 2, vai dar 27. E se eu fizer 1000 dividido por 2, nós encontramos 500, né? Chegando à conclusão que a alternativa correta é a letra C. Então, muito importante você sempre simplificar as frações, ok? Próxima, nós temos o seguinte. Os músculos de uma pessoa saudável representam 4 décimos do peso de uma pessoa. Se uma mulher tem 56 quilos, quantos quilos de músculos aproximadamente ela tem? Então, nós temos que fazer 4 décimos de 56. Ou seja, 4 vezes 56, nós temos um total de 224. Isso dividido por 10, então nós teremos quanto? 22,4 quilogramas. Ou seja, alternativa B. Estamos na próxima questão aqui, vejamos. O motorista já percorreu 5/7 do percurso total de uma viagem e ainda faltam 210 quilômetros para completá-la. Quantos quilômetros no total ele vai percorrer nessa viagem? Então, vamos lá. Eu tenho 5/7 do percurso de uma viagem, que já andamos, né? Já foi, já percorreu. Vou até colocar aqui, ó, já percorreu. E ainda falta 210 quilômetros. Então, falta aqui, né? Ainda falta. Bom, pensando em fração, quanto que falta? Bom, falta 2/7, né? Falta 2/7. Legal. Se essas duas partes que estão faltando dão um total de 210, eu posso fazer, então, 210 dividido por 2, que vai dar 105. Cada parte
nós temos 105, ou seja, 1/7 é igual a 105 quilômetros. Beleza? E a pergunta está aqui. Quantos quilômetros no total ele vai percorrer? Então, eu vou fazer 105 vezes 7. E fazendo 105 vezes 7, encontramos 735 quilômetros que ele vai percorrer nessa viagem, ok? Próxima e última questão. Finalmente, né? Temos o seguinte. O amigo de André está passando por grandes dificuldades financeiras. Sua lealdade é tão grande que ele comunicou à comunidade para vender balas caseiras no bazar da igreja. Cada bala custa 65 centavos. Se a primeira venda, tem um espacinho aqui, né? Foi vendido 1.000 unidades, na segunda 100 unidades, na segunda 1.000 unidades e na terceira 10.000 unidades. Do valor total que o André arrecadou para cobrir as despesas, ele descontou 2/5. Qual foi o valor das despesas? Então, primeira coisa, vamos descobrir quanto que ele arrecadou no total. Então, veja, ó, ele vai fazer 65 centavos vezes 100 para descobrir quanto que vendeu na primeira. 65 centavos vezes 1.000. E a terceira venda foi de 10.000, né? Então, 65 centavos vezes 10.000. Aqui nós temos um total. 65 centavos vezes 10, aliás, 100. Ele tem, então, 65. Ele vendeu 65 reais aqui. Ali, onde ele vendeu 1.000 unidades, ele vendeu um total de 650. Arrecadou 650. E quando ele vendeu 10.000 unidades, né, ele arrecadou um total de 6.500 reais. Beleza. Somando tudo isso aqui, nós temos 6.500 mais 650 mais 65, dá um total de 7.215 reais. Perfeito. Porém, ele retirou para cobrir as despesas 2/5 do valor. Então, vamos ver quanto que dá. 7.000 de 2/5. Vamos ver? Então, 7.215 vezes 2 dá um total de 14.410 dividido por 5. Então, ele retira 2.886 reais para pagar as despesas. Então, nós fizemos o quê? Multiplicamos e o resultado dividimos por 5. Sendo assim, o amigo de André retirou para cobrir as despesas R$ 2.886. Beleza? Pessoal, tá aqui, resolvi a prova do meu amigo João, foi um pedido que ele fez. Então, se você também tem sua dúvida, tem algum exercício que está com problema, difícil de entender, você pode me procurar que assim que for possível eu vou ajudá-lo, ok? Vou encerrar por aqui, agradeço a colaboração de todos, um grande abraço, espero vocês na próxima aula. Um grande abraço e tchau!